Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso webinar. Hoje o tema... nós vamos falar sobre medição em live, né? Então, o pessoal que está acostumado aí, avisar, né? Quem assiste online, no final, recebe depois um certificado de participação, né? Pelo e-mail, né? O e-mail que você usou para se inscrever. E depois, posteriormente, isso aqui, esse webinar fica disponível no canal do YouTube, lá da Mitutoyo, né? Então, se sinta à vontade. Lá tem todos os webinars que nós já fizemos também. No nosso site, nós vamos colocando a programação dos próximos webinars, tá? E hoje a gente vai trazer esse tema de medição inline, que é a medição no chão de fábrica, né? Então, vamos começar? Estou acompanhando o chat aqui também. Vou dar uma olhada aqui de uma pergunta ou outra que a pessoa fizer aí. Eu leio no chat aqui, eu vou tentando responder durante a apresentação. Se não der para responder durante a apresentação, eu vou no final aqui, quando a gente terminar, eu dou uma passada no chat aqui para ver as perguntas que vocês fizeram, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ligar a câmera aqui. Bom, então, meu nome é Rafael Spacini, pessoal que já assistiu algum webinar comigo aí, né? Eu trabalho no time de engenharia de aplicação aqui da Mitutoyo, né? Então, o time de engenharia de aplicação aqui da Mitutoyo é o corpo técnico que a gente tem aqui na Mitutoyo, são os especialistas dos produtos, né? Então, quando o pessoal tem dúvida técnica de como usam, onde aplica algum equipamento, algum instrumento, ou tem dúvida de como medir alguma coisa, né? Tem um problema de medição, um problema de como solucionar para medir ou controlar alguma coisa. Então, é esse time que o pessoal aciona aqui na Mitutoyo, que é o time de técnicos da Mitutoyo, somos nós da engenharia de aplicação, tá bom? Bom, vamos começar. Deixa eu passar aqui. Então, vamos entender o seguinte, partindo do pressuposto de como é que funciona um processo de medição em uma fábrica. Aqui vamos trazer o assunto de uma fábrica tradicional, né? Como é que a gente está acostumado a ver uma fábrica, né? Principalmente aqui no Brasil. Mais ou menos funciona assim, ó. Como está na imagem aí que eu coloquei, né? Ó. Então você tem a linha de produção, que pode ser automatizado ou não, pode ser tudo manual. Você tem lá os escritórios administrativos, né? E normalmente a gente tem uma sala de medição, um laboratório de metrologia, né? Então ele fica normalmente isolado, né? Uma parte lá da empresa tem um laboratório, tradicional laboratório de metrologia, onde fica o pessoal lá de branco, onde tem ar-condicionado, onde é ambiente controlado. A maioria das empresas ainda trabalham assim, né? O que é isso aqui? A gente está falando aqui no laboratório de metrologia, onde acontece o controle das peças, o controle dos processos. Então, é tudo baseado aqui nessa sala de metrologia. Tem até algumas pessoas que falam em palestra que o metro quadrado do laboratório é o metro quadrado mais caro, porque tem bastante gente ainda hoje em dia que tem a visão que o laboratório de metrologia não produz nada. Vamos citar um exemplo. O pessoal, quando vai comprar uma máquina de usinagem, o pessoal faz essa conta, né? Que é o payback. Quanto que essa máquina vai produzir por hora? E aí, quanto tempo vai levar para essa máquina se pagar? E aí, quando você vem para a metrologia, fica complicado de fazer essa conta, né? Porque o pessoal fala, vou comprar um paquímetro, vou comprar um microscópio, um projetor de perfil, uma máquina tridimensional. E aí vem a pergunta, quanto é que essa máquina, esse microscópio, esse projetor de perfil produz por hora? Nada, né? Porque o de medição não produz nada, né? Ele produz resultados, mas ele não fabrica nada. Então, tem gente que costuma falar que metrologia só traz custo para a empresa. Mas vamos pensar um pouco. Qual que é a função de você ter um laboratório de metrologia, você ter um equipamento para você medir? Para você conseguir estar ciente dos problemas que você tem. Por exemplo, não adianta nada você produzir para caramba, metade do que você está produzindo está ruim, está morto, está fora de especificação. Que é coisa que vai para o lixo depois, que é dinheiro perdido. Então, a função da metrologia, bem resumidamente aqui,
a gente fala que é para você reduzir as perdas. Então, aquela perda que você teria por não medir, é reduzir aquilo ao máximo. Então, a conta que a gente tem que fazer de investimento na metrologia não é quanto que aquela máquina tridimensional quanto tempo ela vai levar para se pagar. Ela vai se pagar a cada prejuízo que você vai economizar de não ter o prejuízo porque usou a metrologia para medir, né? Então, como é uma conta mais difícil de fazer, às vezes o pessoal não quer sentar com calma para analisar os problemas e fala que a metrologia é difícil de se pagar, né? Mas, vamos voltar aqui ao tema. Então, na fábrica tradicional funciona assim, né? Tem um laboratório à parte lá, né? Uma sala à parte. E por que a gente trabalha tradicionalmente assim? Tem a fábrica e o laboratório, e os equipamentos de medição são colocados à parte, né? Numa sala à parte. Por que um laboratório de metrologia? As principais funções que você tem no laboratório é o controle da temperatura. A gente sabe que em metrologia a gente tem que controlar a temperatura porque as coisas dilatam. Então, você medir uma peça que está a 30 graus de temperatura, ela vai ter um valor. Se você medir essa mesma peça quando ela estiver a 20 graus de temperatura, ela vai ter outro valor, porque ela dilata com a temperatura. Então, é padronizado internacionalmente que as medidas devem ser feitas a 20 graus Celsius. Por isso que nos laboratórios, normalmente a gente leva as peças que vão ser medidas para o laboratório, porque um laboratório é um ambiente controlado, onde você vai ter a temperatura controlada, por exemplo. Ainda tem muito laboratório que a gente tem controle de umidade. O intuito de controle de umidade é mais para a questão de oxidação dos instrumentos e das peças. Principalmente na indústria metalúrgica, né, onde a gente trabalha com aço, ou outros metais, mas principalmente o aço, né, que pode oxidar. Então, tem muito laboratório que a gente faz controle de umidade também, para os equipamentos não se oxidarem, né? Controle de vibração. Vibração atrapalha na medida, né? Quando a gente está trabalhando em tolerâncias apertadas, já na casa milesimal, então vibração no ambiente atrapalha. A própria vibração pode deixar a sua peça fora da especificação, e na verdade não é a peça que está fora, é porque você está medindo sendo afetado pela vibração. E em fábrica é bem comum, né? A gente ter problema de vibração. Seja uma empilhadeira que está passando, levando material, ou uma máquina de usinagem que está trabalhando, ou pegar um caso mais extremo, pessoal de estamparia, que você vai ter prensa batendo ali, o processo de vibração ele não pode afetar a medição, né? Então, normalmente o pessoal vai para a sala de metrologia, onde tem a fundação, para você não ter o problema da vibração também. Controle de sujeira. Quando a gente vai medir, a gente tem que ter a peça limpa, porque senão você está medindo sujeira e não está medindo peça. O equipamento que você vai usar para medir também tem que ser limpo. Então, o ambiente de metrologia normalmente é um ambiente limpo. Por isso que a gente tem aquela visão tradicional, principalmente o pessoal mais da antiga, de ter na cabeça que o metrologista é quase um médico, né? Ver o metrologista andando pela fábrica com um jaleco branco. Que aquilo é para demonstrar que ele está limpo. Um ambiente que trabalha com limpeza, né? Tudo que ele vai medir tem que estar limpo para ele não estar dimensionando nada errado, né? Está dimensionando sujeira em vez de peça, né? Também no laboratório a gente tem que ter o controle dos procedimentos de medição. A gente leva para o laboratório porque as pessoas que vão trabalhar no laboratório, elas vão ter o cuidado de seguir sempre um procedimento de como trabalhar. E você deixar a cargo da fábrica, você tem um problema de cada um querer trabalhar de um jeito. Vou pegar um exemplo, vai uma pessoa medir com paquímetro, cada um faz uma pressão diferente na hora de medir com paquímetro. Tem um que aperta mais, tem um que aperta menos, e isso influencia na medição. Então, a gente leva para o laboratório para ter o controle do procedimento de medição. E o principal, controle dos resultados, né? Você dimensionou para você poder fazer o controle de qualidade dos seus produtos. E aí você tem que ter o controle de como estão, passar o feedback para a fábrica, né? Você poder passar o resultado para a fábrica. Quais as ações que a fábrica vai tomar para melhorar o processo de fabricação das coisas, né? Mas, o que eu quero dizer? A principal função do laboratório é o quê? Controle de todo o processo. Tudo que o laboratório faz é baseado em controle, né? Então, a gente leva dentro da fábrica, a gente leva os produtos da fábrica para o laboratório, porque o laboratório é um ambiente controlado em todos os sentidos.
É o mesmo que dizer que na fábrica a gente perde o controle sobre esses itens aqui que eu disse, né? Por isso que o pessoal leva para o laboratório, onde é um ambiente extremamente controlado. Porém, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente corre o risco da empresa, do laboratório se tornar um gargalo. Por que se tornar um gargalo? É muito comum na indústria, aqui no Brasil, então, a gente está acostumado a ver isso. Os laboratórios se tornarem gargalo, por quê? Porque normalmente o laboratório ele serve a empresa inteira. Então você tem lá várias fábricas, trabalhando, várias máquinas trabalhando, várias máquinas produzindo, e só um laboratório medindo. Então você vai ter lá uma pessoa no laboratório que está, uma máquina, alguns metrologistas que não estão fazendo o controle. Só que você tem vários setores que estão mandando equipamento para medir, né? Estão mandando peça para medir lá no laboratório. Então é comum a gente ver pessoal de fábrica reclamando que o laboratório é um gargalo. O pessoal reclamado, essa pessoa da metrologia é muito devagar. Eu produzo peça aqui em minutos, mas o laboratório leva hora para me dar resultado. O problema de se tornar um gargalo é que aí o laboratório fica muito tempo para fazer as medições, e esse tempo que o laboratório está medindo, a fábrica não para de produzir. A fábrica continua produzindo. Imagina o seguinte, imagina que lá na fábrica você tem, o pessoal está lá está estampando. Uma fábrica de porta de carro, por exemplo. Está fazendo porta de carro lá. E aí mandou para a metrologia. A metrologia demorou 3 horas para passar um feedback, para falar. Demorou 3 horas para medir e falar, essa porta está ruim, vocês têm que mexer na regulagem da máquina aí, não. Tem que mexer porque tem um desgaste excessivo numa parte do estampo que está fazendo aí a porta. Pensa comigo, e essas 3 horas que a metrologia levou para medir, a fábrica parou de trabalhar? Não, ela continuou trabalhando. Imagina quantas peças ele não continuou produzindo nessas 3 horas, e são peças que estão ruins, porque ele não teve o feedback no tempo certo. Então a gente tem que tomar cuidado, que o laboratório ele acaba se tornando um gargalo às vezes, porque ele tem esse atraso de dar o feedback para a gente, né? Principalmente para a fábrica. O cliente do laboratório é a fábrica, principalmente, né? Um dos clientes do laboratório de metrologia é a fábrica. Pensando nisso, começou a se pensar muito no o que a gente pode fazer para resolver esse problema, principalmente esse problema do gargalo, né? Então, qual que é a ideia? Por que não medir e controlar na linha de produção? Vamos tirar os processos de medição lá do laboratório e fazer na própria linha. Isso que a gente chama de medição inline, né? Medir na linha de produção. A ideia aqui é a gente ter um feedback mais rápido, ou seja, fabricou, já mediu e já sabe como é que está o processo. Não ter o atraso do feedback do laboratório, né? Só que para isso a gente tem que lidar com todos aqueles problemas que eu falei lá atrás. Se você vai medir na linha, você tem que pensar no controle. Controle da temperatura, controle da sujeira, como é que você vai fazer? Porque agora na linha, você não é simplesmente trazer o equipamento para a linha, né? Tem que resolver esses outros controles, porque senão volta a ter problema. Você está medindo errado, né? Então, pensando nisso, hoje em dia, a Mitutoyo, por exemplo, como fabricante, né? Toda a nossa linha de desenvolvimento hoje da Mitutoyo, a gente está tentando voltar os equipamentos de medição todos adaptados para a linha de produção. Então, pegando um exemplo aí, né? Uma linha de produção aí onde você tem as máquinas tridimensionais envolvidas na linha, instaladas direto no chão de fábrica, né? Passando resultado e feedback direto para a linha, né? Tem alguns casos até que as máquinas fazem correção das máquinas de usinagem. A peça é medida para uma máquina tridimensional, por exemplo, e essa máquina tridimensional faz a correção do programa de usinagem baseado no que ela mediu. Então, é um feedback automático, vamos dizer assim, né? É até mais rápido. Lógico que eu estou passando um exemplo, uma imagem de uma fábrica toda automatizada com robô, mas não precisa ser necessariamente isso, tá? O simples fato de você colocar um paquímetro na linha, o próprio operador que está
está usinando, está fabricando, medir o paquímetro e já saber o que ele tem que fazer, já é uma medição inline. É um feedback que o próprio operador na linha está fazendo, né? Só que para trazer esses equipamentos para a linha, a gente tem que começar a pensar nos controles, né? Todos esses problemas que a gente tem na linha, que a gente solucionava antes com o laboratório. Então, pensa comigo. Nos dias de hoje, a gente já mede no chão de fábrica. Você vai numa fábrica, uma produção normal, você vê o pessoal com paquímetro na linha de produção. A gente já mede na fábrica, a gente já mede normalmente no laboratório, a gente mede com dispositivos. Quando você vê o pessoal fazendo controle de peça complexa no chão de fábrica, ele está usando um dispositivo de controle, por exemplo, um dispositivo passa ou não passa. Nada, ele está controlando. Ele está fazendo um controle. E ali na fábrica, então já é uma medição inline, né? O problema que a gente tem hoje, mesmo o pessoal fazendo controle na linha, é que o pessoal faz isso de maneira ineficiente e descontrolada. Ineficiente eu já vou mostrar por quê, e descontrolada porque o pessoal às vezes esquece desses controles que eu falei, que a peça está quente, tá medindo, e você está medindo ela dilatada, que você tem vibração, que você tem sujeira, o processo, cada um vai medir a peça de um jeito. Por exemplo, o pessoal que está aí no chat e talvez trabalhe em fábrica, já trabalhou, o pessoal mais novo que vai trabalhar um dia, talvez vai ver uma situação assim, ó, que vai a pessoa lá medir a peça, encontra o resultado, e aí chama 2 colegas para fazer o tirateima. Chama o colega lá, ô fulano, vem cá, mede para mim, vê se acha o mesmo resultado. Aí vem o outro colega, mede, aí dos 3, 2 acharam o resultado mais ou menos igual, e o terceiro achou fora. Ele, nós 2 que achamos mais ou menos igual, o resultado certo deve ser esse, né? Gente, a gente não pode trabalhar com suposição, não é? Deve ser esse. Você tem que ter certeza que está certo. Quando o pessoal tem essa incerteza se está certo, é porque ele não tem um controle completo do jeito que ele está medindo, né? Vamos pegar um exemplo, ó, comum em fábrica. O pessoal medir um paquímetro analógico, instrumento analógico. Peguei o exemplo do paquímetro aí, né? Acontece com um paquímetro analógico, por exemplo, a força de medição aqui, ó. Vai lá o operador e aperta aqui. Ele mede e acha um resultado. Aí ele, tá fora. Aí ele aperta um pouquinho aqui e fala, tá dentro. Ué, mas a peça ficou dentro só porque ele apertou aqui? Pensa comigo, ele não mudou a situação da peça. Se a peça está fora, ela continua fora. Ele só está se auto-enganando, né? Por isso que eu falei que na fábrica o pessoal mede de uma maneira ineficiente, né? E outra coisa, o pessoal que anota em prancheta. Tá? É comum, é mais comum do que a gente imagina. A gente que visita empresa, a gente vê que é mais comum do que a gente imagina, o pessoal ainda usa papel. Então, o pessoal na fábrica vai medindo a peça e vai anotando no papel. Como é que a gente pode solucionar isso? Uma das grandes verdades que está acontecendo hoje, as fábricas estão trocando muito dos equipamentos de medição analógico por equipamentos digitais. Já tem alguns anos, aqui eu vou falar pela Mitoio, tá, gente? Nós, da Mitoio, a gente nota que hoje a porcentagem de instrumentos digitais é maior do que a porcentagem de instrumentos analógicos, no sentido de venda. Hoje nós vendemos mais instrumentos digitais do que instrumentos analógicos. Mesmo os digitais sendo mais caros, são vendidos mais, tem mais procura. Por quê? Porque é um controle melhor, né? Você consegue, a leitura é mais rápida de fazer, é mais difícil do operador errar o que ele está medindo ali, pelo menos a leitura. Ali eu dei o exemplo do paquímetro, no digital o operador ainda pode apertar, mas acontece muito no analógico, o pessoal faz a leitura errada, o pessoal não sabe fazer a conta ali, né? E também tem aumentado muito a procura de instrumento com transmissão de dados, que como assim? É você medir e mandar o resultado direto para um computador, né? Um sistema que vai gerenciar os resultados. E não aquele esquema da prancheta, né? Esquema da prancheta, você tem vários problemas também, né? O controle de inspeção analógico, né? Que o pessoal fazer anotando na mão. O que acontece anotando na mão? Imagina, vai lá o operador que está fabricando e está medindo e está anotando na prancheta. No final do dia ele passa a prancheta para alguém lá do escritório para planilhar no Excel. Aí você pega a prancheta dessa aqui, ó. Aí você tem vários problemas, né? Tem um número aí que você não consegue entender, tem rasura, que o cara rasurou, eu vou contar uma historinha aqui. Teve uma vez eu fui visitar um cliente e
Eu vi essa cena acontecendo, né? O operador trabalhou lá o dia inteiro, em determinado momento ele esqueceu de continuar anotando o resultado. Então ele media a peça lá, ele fazia, a cada 3 peças que saía, ele pegava uma, media com o micrômetro, ele ia na prancheta e anotava, né? E chegou uma hora, né? A pessoa tá o dia inteiro ali, ele esqueceu de anotar. Então uma hora ele foi ver, ele olhou a prancheta, ele falou, nossa, tem mais de uma hora que eu não anoto. E agora? Aí ele foi na prancheta e começou a chutar número. Ele começou a descrever qualquer número lá na prancheta, mais ou menos chutado. E aí, tem como confiar no processo desse? O operador tem bola de cristal para saber se ele está escrevendo o número certo? Não tem, né? Então é um processo que ele é ineficaz, né? Fora que ele toma muito tempo. Pensa comigo, a pessoa passa o dia inteiro fabricando, anota na prancheta, aí vai tabular no Excel, aí lá no Excel que depois ele vê graficamente, pô, o cara tá fazendo peça, tá morta. Quando ele vai passar esse feedback para o cara corrigir a máquina de usinagem, que é tantas horas que já se passaram que ele estava fabricando peça que está ruim, né? Então é um feedback demorado também, é um processo que não tem pleno controle ali, né? Então é um processo com baixa produtividade, porque aqui eu tentei descrever o processo, né? Ele vai medir, ele vai lá medir com o instrumento analógico, pode ser até de instrumento digital, que seja. Aí ele registra manualmente na prancheta, vai levar para o computador. Então ele tem às vezes digitação, ele tem perda de tempo, às vezes de escrita. Esse processo é bem produtivo, né? Agora, a gente pode melhorar um pouco esse processo, você fazendo esse envio de dados automático, em vez de prancheta. O que é o automático? Você já tem o instrumento na linha já é digital. Para que você vai ficar digitando a prancheta, gente? Coloca um sistema de gerenciamento de dados que você aperta o botão, mede aqui, aperta um botão e isso vai direto para um computador. E o computador já dá o feedback em tempo real, porque é tudo calculado automático, né, gente? Inclusive, ele já vai alimentando em nuvem, né, para você ter os resultados no sistema, no SAP da empresa, alguma coisa assim. Você tem um controle bem mais rápido e o feedback, e o mais importante, o feedback é mais rápido, né? Você tem um retorno do que você tem que fazer na linha para corrigir ela mais rápido, né? Então, para ter esse feedback mais rápido, por exemplo, a gente tem os sistemas de transmissão, né? A gente tem, vou falar de 3 sistemas de transmissão aqui de exemplo. A gente tem o sistema de transmissão por fio, e a gente tem o sistema via onda de rádio, que é o Wave, né? E a gente tem o Bluetooth também. Vou comentar de cada um aqui. Sistema que a gente já fala, tem alguns webinários, já que a gente tem falado na Mixtoy, tem um bom tempo, porque tem tido muita procura para nós, o sistema Wave, né? Que é a onda de rádio. Como é que funciona o sistema de onda de rádio? Você vai ter lá um computador para onde você está mandando os dados. Nesse computador é acoplado um receptor, uma caixinha, né? Parece como se fosse esqueci o pessoal usa, transmissor de rede de internet. Esqueci o nome agora. Mas é uma caixinha USB que a gente pluga lá no notebook e no computador. Ele tem alcance de 20 metros, ele trabalha com onda de rádio. E na linha de produção você vai ter nos instrumentos essas anteninhas ó, que a gente pluga, né? Tem no paquímetro, tem para o relógio, tem para o micrômetro, tem para os equipamentos grandes também, para máquina tridimensional, para projetor de perfil, por aí vai. E aí a ideia aqui é o quê? O pessoal faz a medição lá, aperta, esse dado é enviado via onda de rádio para o transmissor e é computado lá pelo computador. Esse sistema é legal por quê? Sistema de onda de rádio, né? Primeiro que você consegue controlar a frequência da onda de rádio, então numa empresa onde o pessoal tem muita automação, mas o pessoal quer controlar qual que é a frequência da onda de rádio para não atrapalhar a radiofrequência de outros equipamentos, então esse sistema de onda de rádio você pode mudar. Ele gasta pouca bateria do instrumento, no sinal de onda de rádio, né? E o alcance dele é maior. Aqui a gente está falando de 20 metros, mas isso aqui pode chegar até mais, tá? Depende do que tiver entre o transmissor do instrumento, entre o instrumento e o computador, o que tiver de barreira, né? Se tiver parede, tiver máquina no caminho, né? Impedindo o sinal, a gente garante que ele tem um alcance de no mínimo 20 metros, né? Pode chegar a mais, aí, dependendo do ambiente fabril onde a gente está instalando isso aqui. E um negócio bem legal é que esse receptor que vai no computador, ele pode receber o sinal de até 100 instrumentos ao mesmo tempo. Imagina uma célula lá de uma fábrica, lá você tem lá um centro de usinagem,
esse centro de drenagem está usinando uma peça, e nessa peça você vai ter que controlar algumas características lá. Uma com um súbito, onde você vai usar um relógio, umas 2, 3 características com micrômetro, algumas outras características com paquímetro. Você vai usar, então, para uma máquina de drenagem, você tem vários instrumentos para controlar o que aquela máquina de drenagem está fazendo. Então, esses instrumentos todos, imagina até 100 instrumentos, eles podem mandar o sinal para esse mesmo computador aqui, ó. Então, esse receptor recebe até 100 instrumentos ao mesmo tempo de sinal ali, né? Então, esse é um jeito de você transmitir dado. O outro agora que a gente tem na Mitoy é o Bluetooth, que é bem parecido, né? O sistema Bluetooth ele também instala uma anteninha ali no instrumento de medição, né? Ó. Uma das diferenças, não precisa mais de receptor, né? Você não precisa ter aquela caixinha no computador. É só ter um notebook que recebe Bluetooth, um tablet ou o próprio celular. Aí a gente coloca o aplicativo, né? E aí você tem a anteninha Bluetooth no instrumento de medição, mediu, ele manda em tempo real lá para o aplicativo. Aí no aplicativo você consegue fazer alguns cálculos, algumas estatísticas, e fazer controle de dados, enviar esses resultados para um outro computador posteriormente, talvez, né? E o Bluetooth é vantagem, ele é bem mais barato, né? E é mais comum também, né? Como eu disse, já não usa o receptor lá, é um sistema mais comum, você consegue comunicar até com celular, aí, smartphone, todo mundo tem hoje em dia. Ele tem um alcance um pouquinho menor do que o de onda de rádio, né? Em torno de 15 metros. E ele tem um limite menor de transmissores, né? Por exemplo, no aplicativo do celular, ele consegue reconhecer até 3 sinais de Bluetooth ao mesmo tempo, né? Então, ele tem um limite de canais que ele consegue mandar, que o recebedor, né? Onde está o aplicativo, seja computador, ou celular ou tablet, eles conseguem receber até 3 sinais. Né? Aliás, perdão, 3 não, até 7 sinais, né? Ele trabalha até com 17 canais, né? 7 instrumentos ao mesmo tempo mandando para ele. Ele tem um limite um pouquinho menor que o Wave. Mas, para algumas aplicações, ele é bem legal, né? Se você não tem necessidade de tanto instrumento e o computador ou notebook, o celular é mais próximo do processo, é mais vantajoso usar o Bluetooth, né? O Wave Bluetooth. E o último jeito de transmitir aí que o pessoal ainda hoje usa, né? É o sistema Input Tool, que é cabo. É simplesmente um cabo. Legal que é um cabo plug and play. O que é um cabo plug and play? Você pega o instrumento, pluga um cabo nele, pluga no computador, tá pronto. Você não precisa configurar nada. Cabo USB, ele comunica automaticamente com o computador. Aí você deixa aberta na tela do software que você quer usar para o seu controle, seja um software de controle de mercado, seja um desenvolvido pela sua própria empresa, seja o MeasureLink da Mitutoyo, seja o Excel, plugou o cabo, apertou o botão lá no instrumento, ele já alimenta o computador. Por isso que a gente chama de sistema plug and play, né? Plugou, ele está comunicando. Bom, ali eu falei do controle de dados, né? Eu falei até agora dos instrumentos de medição. Nos instrumentos de medição é algo já uma realidade que a gente tem hoje, que todo mundo tem em fábrica, é comum o pessoal ver na linha de produção instrumento de medição, né? Agora, quanto aos equipamentos? E quanto aos outros problemas que eu falei lá da necessidade do laboratório? Controle da temperatura, controle da sujeira, controle da vibração. Os instrumentos, eles simplesmente medem, mas eles não lidam muito bem com esse tipo de controle, né? Como é que eu faço agora para resolver esses outros problemas? Então, pensando nisso, eu falei lá no começo, a maioria dos equipamentos de medição, eu estou aqui falando da Mitutoyo, mas não é só da Mitutoyo, tá, gente? No mercado como um todo, cada vez mais as empresas estão tentando produzir equipamentos de medição que são adaptados para a linha. Por isso que é medição inline, né? Então, são equipamentos que já vêm preparados para trabalhar com esses problemas da linha, né? Com sujeira, com vibração, com umidade, com temperatura baixa ou alta. Então, cada vez mais está caminhando para esse lado. Hoje, na Mitutoyo, a gente já tem a linha de produtos da Mitutoyo toda desenvolvida para isso, toda fabricada pensando nisso. Desde microscópios, equipamentos ópticos, máquinas e outros equipamentos maiores, como máquinas tridimensionais aí, né? E como é que a gente faz para lidar com esses problemas da fábrica? Então, o que a gente fez? A gente fez algumas adaptações nos nossos equipamentos para poder medir no ambiente fabril.
Que adaptações são essas? Vamos ver. A primeira grande adaptação que a gente fez foi trabalhar na escala. O que é a escala? Quando a gente fala de um instrumento digital, na verdade, ele está fazendo a leitura por você. No instrumento analógico, quando você olha lá um paquímetro, o paquímetro não tem a escala que você tem que fazer a leitura, tem a reguinha ali, você tem que fazer a leitura visual. Quando você vai para o instrumento digital, ele faz a mesma coisa, só que não é o operador que está lendo. Ele tem uma escala e o aparelho faz a leitura digitalmente, né? Para te dar o resultado da medição. E como que ele faz isso? Ele tem uma escala, como se fosse uma régua também graduada. O que acontece? A maioria dos equipamentos que a gente tinha em fábrica, eles trabalhavam com uma escala incremental. Hoje, a gente lançou todos os produtos e a gente está trabalhando com escala absolute. Qual que é a diferença entre essas duas escalas e o que isso tem de benefício para mim? Primeiro, o que é uma escala incremental? A escala incremental é assim, ó. Ela funciona como se você estivesse contando os tracinhos. Então, imagina uma régua, aquela régua de 30 centímetros que o pessoal usa na escola, aquela régua comum, né? Como é que você faz a leitura nela? Imagina uma régua que não tem nenhum número marcado. E aí você para o dedo em algum ponto da régua. Como é que você sabe a medida que tem ali? Você vai ter que sair somando os tracinhos, né? Você conta lá, cada tracinho é 1 milímetro, né? Então, você contou lá 15, 15 milímetros. Uma escala incremental trabalha assim também. Ele conta, quando o leitor está passando por cima dos tracinhos, ele tem que contar quantos tracinhos ele já passou para ele fazer a leitura. Só que pensa numa escala dessa no chão de fábrica. Pode acontecer de cair sujeira aqui, em cima de um dos tracinhos. E aí, quando o leitor passar por cima, ele não somar. Tá vendo a minha imagem aqui de baixo? Opa, deixa eu colocar o mouse ali. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ele fez a soma aqui do primeiro, do segundo, do terceiro, chegou aqui, ó, tinha uma sujeira aqui em cima, por exemplo, ó, ele esqueceu de somar. Então, ele não contou esse tracinho aqui. Então, ele vê, ó, 1, 2, 3, não tem tracinho, tem sujeira. 4, 5, não tem tracinho. 6, 7, e por aí vai, né? O que vai acontecer? Dá a medida errada, né? Ele faz a leitura errada. E aí você fala assim, mas não, o pessoal vai usar no laboratório, isso aqui no laboratório é ambiente limpo, não vai cair sujeira. Mas na fábrica vai. E outra, tem outras dificuldades. Eu falei de sujeira aqui, mas pode ter danificação. Por exemplo, o pessoal bateu alguma coisa aqui. Em fábrica é comum o pessoal não ter tanto cuidado assim e acabar batendo. Imagina um paquímetro. Você tem um paquímetro digital, o pessoal deixou o paquímetro cair no chão, deixou cair um martelo aqui em cima e danificou um pedaço aqui da escala. O que vai acontecer se danificar esse pedacinho? Vai acontecer de o leitor não fazer leitura e esquecer de somar. Quer ver um teste fácil que você pode, o pessoal que trabalha em fábrica aí, pega um paquímetro, é mais fácil fazer com o paquímetro. Fecha o paquímetro e zera ele. Você fecha e deixa ele zerado. Aí deixa ele trabalhando o dia inteiro lá na fábrica. No final do dia você vem e fecha ele de novo. Quando você fechar ele de novo, ele tem que estar zerado. Se você fechar e ele não estiver zerado, por que ele não está zerado? Porque ele não contou algum tracinho lá, e aí quando você fechou ele voltou sem contar esses tracinhos de novo e encontrou uma medida diferente de zero lá no final. Então, a maioria dos equipamentos de medição usam essa tecnologia de escala incremental. Só que para a fábrica tem esse problema, né? Pode se danificar ou cair sujeira, começa a fazer a leitura errada. Então, o que a gente fez? A Mitoy, ela tem essa linha de equipamentos que é a escala absoluta. O que é a escala absoluta? Ele não soma os tracinhos. É como se cada tracinho tivesse uma identificação. Então, ele não faz assim, na hora que o leitor para aqui no final, ele conta quantos tracinhos andou. Na verdade, ele só lê qual foi o tracinho que ele parou em cima. Por exemplo, aqui na minha imagem, ó, o meu leitor ele parou em cima desse tracinho aqui, a identificação desse tracinho é 0,12. Então, mesmo esse aqui estando danificado, esse aqui estando danificado, não tem problema. O meu equipamento continua apresentando medida correta. Vai acontecer se o meu equipamento parar em cima desse tracinho, lá no resultado ele aparecer inválido. Ele fala, aqui eu não consigo medir. Por que não consegue? Porque está sujo, porque bateu, está danificado esse pedaço da escala. Mas aonde ele mede, ele apresenta resultado certo. Então ele não vai te enganar. Essa tecnologia de absolute a Mitoy já usava. Onde que ela usava? Nos instrumentos de medição. No paquímetro, no micrômetro, no relógio, no traçador. Por isso que eu não comentei desse problema de sujeira para esses instrumentos de medição
em fábrica, porque esses instrumentos que a gente usa em fábrica, eles já são adaptados para trabalhar com sujeira. Sujeira que eu falo, sujeira no instrumento, né? Se você for medir em cima de uma peça que está suja, não tem milagre, vai dar medida errada. O operador ainda continua tendo que medir, limpar a peça antes de medir, né? Mas no caso do instrumento, a sujeira já não afeta ele. A sujeira, o mau uso, né? Falta de cuidado, né? O pessoal danificar o instrumento. Se danificou, mas o instrumento continua funcionando, eu tenho certeza que ele está medindo certo. O que a gente fez? A gente trouxe esse modelo de escala absolute para os equipamentos de medição. Então, por exemplo, as máquinas tridimensionais hoje, no Mitoy, todas vão com essa escala absolute. Vantagens que você ganha com isso. Eu posso instalar a fábrica no chão, a máquina tridimensional no chão de fábrica, como eu mostrei na imagem lá atrás para vocês. Porque lá se tiver sujeira, imagina a fábrica que trabalha com fundição. O ar nessa fábrica é bem contaminado, tem muita poeira. E poeira caindo em cima da escala da máquina, ela começa, uma hora a escala para de funcionar, porque ela não consegue fazer leitura. No caso dessas escalas dos absolute, não tem esse problema. Tem outras vantagens da escala, que eu tentei falar mais do lado técnico de como funciona a leitura, mas tem outras vantagens, tá? A escala, uma diferença também de trabalhar com escala absolute, é que a folga entre o leitor e a escala, ele tem uma folga maior, ele tem uma folga de alguns décimos ali, 3, 4 décimos de milímetro. Isso, por que isso? Se cair sujeira aqui em cima da escala, o leitor continua fazendo a leitura mesmo assim, imagina cai o óleo aqui. O leitor consegue passar, como ele tem uma folga ali de 3, 4 décimos entre o leitor e a escala, ele consegue andar para o lado, passar por cima da graxa, e como ele faz a leitura por magnetismo ali, né, eletromagnetismo, ele consegue fazer a leitura lá da escala e continuar apresentando o resultado certo. Então, no ambiente fabril, mesmo que suje a escala, a máquina vai continuar medindo. Se vier alguém com um dedo cheio de graxa e passar aqui em cima, a máquina continua medindo. Traz a lógica para o paquímetro. Ó. Imagina o paquímetro digital. O paquímetro digital que o pessoal usa lá no chão de fábrica. O pessoal não limpa a mão para pegar no paquímetro. O pessoal está lá com a mão suja. O pessoal pega o paquímetro médio. O paquímetro vai sujar o paquímetro. Ele vai parar de medir? Não, porque ele trabalha com escala. Então, ele tem uma folga maior aqui entre o leitor que fica aqui dentro, né? Com essa escala aqui de fundo. Então, ele consegue passar por cima da sujeira e fazer a leitura mesmo assim. Então, a gente trouxe esse material para os equipamentos de medição também. Compensação de temperatura. Esse é um pouquinho mais complexo. Hoje, a maioria dos equipamentos que a gente tem, que a gente já faz, como eu falei, são fabricados para trabalhar no chão de fábrica, eles fazem a compensação de temperatura. Como assim? Não é que a peça não vai estar dilatada. Imagina, você começou a trabalhar de manhã, a temperatura de manhã estava lá 12, 13 graus. E ao longo do dia foi esquentando. Chegou a 30, 35, talvez um pouco mais. E foi ficando tarde e foi caindo a temperatura de novo. Tudo que você tem lá na fábrica dilatou. A peça, as máquinas, os instrumentos. Então, antigamente, o pessoal levava a peça para o laboratório de medição e deixava a peça algumas horas lá, esperando a peça estabilizar a 20 graus para depois medir. Mas, pô, é horas que toma, né? Você tem que esperar a peça estabilizar. Então, para trazer para o chão de fábrica, a gente deixou os equipamentos adaptados. Então, o exemplo da máquina tridimensional. A máquina ela é mapeada, porque a máquina ela é toda irregular, né? Ela não é um bloco cúbico inteiriço, né? Ela tem várias peças, vários componentes de materiais diferentes, cada um dilata de uma forma diferente. Então, o que a gente faz? A gente faz um mapeamento do erro dessa máquina aqui. As máquinas elas são mapeadas para compensar a temperatura entre 10 e 40 graus Celsius. Na verdade, quando a gente mapeia um pouquinho mais, né? A gente mapeia um pouquinho abaixo dos 10 graus, né? Uns 5 graus de temperatura até uns 45 graus, mais ou menos. Para a gente garantir que entre 10 e 40 a máquina vai fazer a correção certinho. E o que a gente faz? O que a gente vai compensar de temperatura? Então, na fábrica, a gente vai fazer o controle de 3 temperaturas, como é mostrado aqui na imagem. Aqui, ó. A gente vai fazer o controle de temperatura da máquina, porque a máquina também dilata, né? Da máquina que vai medir, seja uma máquina tridimensional, uma máquina ótica, que seja. Então, a gente vai controlar a temperatura que a máquina está. A temperatura da peça, você vai colocar a peça para medir, tem que controlar a temperatura da peça. Aí a gente tem os termopares que vêm com os equipamentos de medição, que é para na hora que você colocar a peça em cima da máquina, a
peça encostar nesse termopar aí, o termopar registrar a temperatura da peça. E você tem a temperatura do ambiente, porque a máquina pode estar numa temperatura, a peça está em outra, e o ambiente começar a mudar de temperatura. É normal, né? O ambiente vai variar a temperatura primeiro e a máquina vai estabilizando a temperatura de acordo com o ambiente depois, né? Então, a gente faz o controle dessas 3 temperaturas e a máquina vai compensar tudo. Quando ela medir a peça e dá o resultado da medida na tela, aquele resultado ele já é como se fosse compensado para 20 graus, tá? Esse resultado a gente faz a compensação em tempo real, no nosso caso da Mitotoyo, né? Os EPRs da Mitotoyo eles vão fazendo a compensação em tempo real. Então, por exemplo, imagina uma peça que demora meia hora para medir. Uma peça bem complexa, que ela entrou lá na máquina para medir e ela vai ficar 27 minutos, por exemplo, medindo. É uma peça, um bloco de motor de 400 cotas. Vou exagerar. Pô, se a peça acabou de sair da usinagem, ela está quente. Mas se ela está quente, depois de 5 minutos ela já esfriou um pouco. Enquanto isso a máquina está medindo, não está? Então, é importante a gente fazer essa correção de temperatura em tempo real. Se a peça for esfriando ou for esquentando, porque o normal é ela esfriar, né? No chão de fábrica, a peça normalmente vem quente, ela vai esfriando com o tempo enquanto ela está sendo medida, né? A máquina ela vai compensando essa temperatura em tempo real, por isso que ele fica mostrando lá para a gente na tela, né? Inclusive, ele controla essas 3 temperaturas para a gente poder programar a linha. Eu posso programar a linha assim, ó. Se a temperatura ficar abaixo de 10 ou acima de 40, eu posso programar a máquina para ela tomar uma atitude. Falar, máquina, se a temperatura sair dentro desse range, ou seja, dentro do range que a máquina consegue medir e me apresentar o resultado correto, eu quero que você dê o alerta para a linha, para guardar. Por exemplo, imagina que a peça ela sai de um processo que ela vem bem quente, ela vem a 42, 45 graus de temperatura. Então, quando a peça entra, a máquina média, ela vê, a peça está 45. Aí eu dou o sinal para a máquina fica programada. Se a peça estiver quente, aguarda 3 minutos e mede a temperatura de novo antes de começar. Porque dali 3 minutos, talvez a peça já começou a esfriar, chegou a 40 graus e aí a máquina starta a medição. Por isso que a gente faz esse controle em tempo real também, né? Para conseguir fazer esse controle automático na linha. E a gente, para trabalhar na linha, a gente tem um problema, um dos grandes problemas que tem aí é a questão do controle, que é o procedimento de medição. Eu dei o exemplo lá atrás para vocês do paquímetro analógico, né? O paquímetro, pode ser um micrômetro também. Gente, se você pega um paquímetro lá e a pessoa que está usando não quer ter cuidado, não tem cuidado de medir, usa de qualquer jeito, não tem milagre. Ela vai medir errado. Se a pessoa quer apertar o paquímetro a mais para encontrar a medida que ela quer, não adianta. Você pode colocar a câmera vigiando a pessoa lá, que ela vai medir errado. Como é que você vai colocar a câmera na câmera? Você vai conseguir enxergar se ela está apertando demais o paquímetro na hora de medir? Não dá, né? Então, instrumento de medição, querendo ou não querendo, a gente ainda está suscetível à falha humana, né? Mesmo a gente colocando botão para apertar lá envio de dados, o botão resolve uma parte do problema, que é a parte da prancheta de fazer anotação manual, né? Mas a questão humana ainda está lá. Então, a questão do procedimento de medida, um jeito de a gente resolver o procedimento de medida é a gente incorporar equipamentos CNC na linha, né? Pensa bem, hoje, na questão da usinagem, não só da usinagem, mas com formação também. Tem injetoras hoje em dia nas fábricas que fabricam embalagem, por exemplo. Hoje em dia é tudo CNC. Quem tem alguma coisa analógica ainda, o pessoal busca trocar por CNC, justamente para não ter tanta influência humana em cima do processo, né? Então, a mesma coisa a gente tem que pensar para a medição. Medição não é um processo também? Então, vamos trazer do analógico para o digital, já é um caminho. Agora, do digital para o CNC. Então, um jeito da gente fazer melhorar esse controle que era feito no laboratório, que era um metrologista treinado, que ia fazer o controle da peça de forma... Ele ia ter um procedimento que ele ia seguir a risca para fazer a medição. Se você vai trazer para a linha, é melhor você trazer com o equipamento CNC a medição. Passa a fazer a medição na linha com o equipamento CNC, porque daí quem está garantindo o processo de medição é um equipamento totalmente automático. Então, você está saindo da influência humana. Então,
São equipamentos que já vão vir preparados para trabalhar com a sujeira do ambiente, com a temperatura, já tem um certo nível de compensação da vibração do ambiente, né? Só que, pô, se ele está vindo para a linha, eu tenho que fazer algum monitoramento ainda, porque agora já eu estou confiando que esse equipamento, essa máquina, por exemplo, eu estou confiando que essa máquina vai fazer o controle automático do que está acontecendo lá na minha linha, né? Então, agora, em vez de eu controlar o processo da linha, que agora quem está controlando o processo é uma máquina, eu vou controlar a máquina. Eu quero saber se essa máquina, como é que está a saúde dessa máquina. Quero saber como é que está o status de funcionamento dessa máquina. Então, uma das ferramentas que a gente incorporou nos equipamentos da Mitutoyo é uma ferramenta que chama Status Monitor. O que é Status Monitor? Nada mais é do que um aplicativo que você vai instalar no computador. Não precisa ser no computador da máquina, você pode instalar no computador de casa, por exemplo, no computador lá do escritório. E a ideia desse aplicativo é que ele vai fazer um monitoramento em tempo real da máquina. O que é monitoramento em tempo real? Ele vai mostrar se a máquina em tempo real, naquele momento, tipo, abrir o aplicativo agora, ele vai mostrar para mim se a máquina está medindo, se a máquina está parada, se a máquina está desligada. Por exemplo, ela está ligada, mas está ociosa. Ela está ligada e está medindo. Ou se ela deu falha, por exemplo, deu uma colisão, deu um erro. Aí ele vai apresentar para mim lá no aplicativo o histórico dessa máquina. Além de mostrar o status em tempo real, ele vai mostrar o histórico dela. Ele vai mostrar, por exemplo, para você, nesse último mês, a máquina trabalhou tantas horas. Dessas horas, ela ficou ligada tantas horas, mas dessas horas, ela trabalhou só 25% do tempo. O resto do tempo, ela estava ociosa, esperando alguém levar a peça para medir. Então, você consegue fazer o controle. Isso aqui é uma ferramenta até ótima para você fazer o controle de uso da máquina. Por exemplo, a pessoa que trabalha em fábrica e tem máquina tridimensional na fábrica. Às vezes acontece do pessoal achar que a máquina não está dando conta. Fala, nossa, eu preciso comprar outra máquina porque aquela máquina que está lá, ela está sobrecarregada. Eu não estou conseguindo, ela não está dando vazão, já está virando gargalo de novo. Aí o pessoal quer comprar outra máquina. Aí às vezes você vai fazer um estudo desse com calma e fala, peraí, ela está virando gargalo mesmo? Vamos monitorar quantas horas essa máquina, ela está ligada de manhã e só desligada à noite, mas quantas horas realmente ela está trabalhando? Aí o pessoal vai ver o tempo de trabalho dela, ela trabalhou em metade do turno só. Ela falou, pô, se ela está trabalhando em metade do turno, e a outra metade? O que é a outra metade ela não está trabalhando? Imagina uma linha que não é automática, assim, não é o robô que está trazendo peça para medir. Quem está trazendo peça para medir é um operador. Se essa máquina está metade do tempo parada, é porque essa metade do tempo ninguém está trazendo peça para ela medir. E por que ninguém está trazendo peça para ela medir? Aí você vai analisar outros problemas da linha. Talvez os operadores estejam sobrecarregados de atividade. E aí não dá tempo dele ficar trazendo peça toda hora para a máquina. Aí acontece da máquina medir, ela terminar de medir e ficar lá parada. Porque o operador que tinha que estar lá tirar a peça está fazendo outra atividade. Mas aí, você fazendo esse estudo, um aplicativo desse, né, que mostra o estudo da máquina em tempo real, você já consegue esse feedback em tempo real. Você fala, o problema não é a máquina, não é comprar outra máquina. O problema é você realocar as atividades das pessoas que usam a máquina, né? Então, ela é um bom termômetro para a gente saber que decisão tomar no processo de fabricação. Então, as máquinas hoje da Mitutoyo já vão com esse aplicativo, tá? Esse Status Monitor. Não é exclusivo de máquina tridimensional. Estou citando um exemplo de máquina tridimensional aqui, mas outros equipamentos de medição também tem, tá? E o outro agora que é o Condition Monitor. O que é o Condition Monitor? Ele é bem parecido. Ele é um aplicativo também para você usar à distância, só que não é para controlar o status. Ele não vai mostrar o uso da máquina. Ele vai mostrar a condição em que a máquina está trabalhando. O que é condição? A condição seria para você prever a manutenção da máquina. Por exemplo, ele vai monitorar tempo de vida de motor, ele vai mostrar pico de tensão elétrica, tempo de uso de apalpador, tempo de vida do apalpador, tempo de vida do cabeçote da máquina. É uma ferramenta para você prever paradas, vamos dizer assim. Você vai trabalhar inline lá, a linha vai trabalhar. A ideia de você trazer a medição inline, e também a gente tem que lembrar, é você ter um aproveitamento melhor da linha. Então, a linha passar a render mais, a linha trabalhar mais tempo, né? Então, se aquela linha vai trabalhar 10 horas por dia, eu saber que aquelas 10 horas ela realmente está produzindo.
E se essa máquina que está medindo, esse equipamento de medição lá na linha que está medindo, ele quebrar? E aí você tem toda a linha depende daquele equipamento. Se ele quebra, ele vira um gargalo, não vira? Aí eu volto para o problema lá do início, que é a necessidade de um laboratório. O laboratório corria o risco de virar gargalo. Se você traz para a linha, você tem que cuidar da saúde dos seus equipamentos na linha para que eles não virem esse gargalo também. Então, a máquina que quebra lá no meio da linha, se você depende de toda a linha, tem que passar por aquele equipamento de medição para aprovar ou para corrigir a linha, se aquele equipamento de medição falhar, ele vai virar um gargalo. Então, é melhor cuidar da saúde dele, né? Então, para isso, a gente colocou um aplicativo que chama esse Condition Monitor. Como é que ele funciona? Não é só um aplicativo, tá, gente? O equipamento onde a gente vai usar ele tem que estar preparado. O que é preparado? Ele tem que ter vários sensores para avisar qual que é a saúde da máquina. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo com carro, que daí carro talvez fica mais fácil da gente visualizar isso. Imagina um carro que ele vem com um sensor lá no pneu para te dizer quando é que está na hora de você trocar o pneu. Ele vai controlando a espessura da borracha, quando chega até uma certa espessura, ele manda um aviso no seu celular. Ó, fulano, semana que vem, vê se você dá uma paradinha no carro aí, porque tem que trocar o pneu, tá? Ele já está gasto. Ou trocar o óleo, já tá na hora também. O óleo até que já é comum, mas vamos pensar um pouco além. Tem um sensor monitorando o desgaste do rolamento da roda, do pneu, lá, do cubo, para você. E aí você está andando com o teu carro indo trabalhar e chega uma mensagem para você, ó, fulano, ó, daqui 15 dias vai estar na hora de trocar o rolamento 1, o rolamento 2, talvez essa outra peça aqui também, que ela já está muito desgastada, você já usou o tempo de vida útil dela bastante. Para isso funcionar, você tem que ter lá dentro do carro vários sensores fazendo esse controle. Você tem que ter um sensor lá medindo a espessura da borracha do pneu, um sensor medindo o desgaste lá do rolamento. Estou exagerando aqui para dar um exemplo, tá? Então, e o aplicativo no celular que vai te dar um alerta. Então, gente, não é só o aplicativo no celular que está acompanhando a saúde do seu carro. O carro está preparado para passar essas informações para o aplicativo. A mesma coisa quando a gente vem para a máquina, para os equipamentos de medição. Então, quando eu falo, os equipamentos agora eles vêm com uma função que chama Condition Monitor, que é um aplicativo. Condition Monitor é o nome do aplicativo, sim. Mas os equipamentos onde a gente vai usar esse Condition Monitor, eles têm que ser capazes de passar esses dados da saúde deles para o instrumento. Então, máquinas velhas, máquinas mais antigas, não tinham isso, tá, gente? O pessoal que vai visitar a fábrica tem equipamento lá de 10, 15, 20 anos de idade ou mais, não dá para fazer isso. Os equipamentos novos que estão sendo desenvolvidos hoje em dia, eles já vêm todo sensorizado por dentro para passar essa informação para o aplicativo. E lá no aplicativo ele vai te mostrar em tempo real, por exemplo. Eu sei quantas horas dura um motor, a estimativa de vida de um motor da máquina, ou do controlador, ou de uma sapata, ou de um rolamento. Eu sei a estimativa de vida, então eu coloco lá um gráfico que mostra, ó, essa peça tem, sei lá, 10 mil horas de vida. E aí ele vai monitorando, conforme você vai usando a máquina, ele vai te mostrando. E aí ele consegue gerar a estimativa assim, ó, fulano, pelo tempo que você usa diário aí, essa máquina aí, é previsto que esse componente vai durar 3 anos. E aí você tendo uma ideia de, pô, se isso aqui vai durar 3 anos, eu sei que quando eu tiver 2 anos e meio, 2 anos e 10 meses, eu já deixo programado para fazer a manutenção preventiva da máquina. Então, a ideia desse Condition Monitor é a gente prever as manutenções do equipamento. Com isso, a gente vai reduzir muito custo também, né? Porque se a máquina não vai... Imagina, eu vou parar final de semana para fazer uma manutenção na minha máquina. Durante a semana que a minha fábrica está funcionando, eu não paro ela. Então, é uma economia porque eu não deixo a linha parar de produzir, né? No horário que é para ela produzir. Então, esses equipamentos eles já vêm hoje com esse monitoramento de status e de condição. Status em tempo real. Condição é para a gente ter o diário de bordo, fazer o controle da saúde do equipamento, né? Gente, com tudo isso, apesar de parecer complexo, parando para pensar, a gente vai ser mais simples. A ideia aqui é ser mais simples, ser mais rápido, ser mais direto.
Em vez daquele formato que a gente está acostumado de fábrica, que é mais complexo, na verdade, que é você ter a fábrica é um ambiente, o laboratório, o controle é outro ambiente, o administrativo disso é outro ambiente, que é um ponto que a gente não falou, que é o administrativo, né? Ó, a fábrica produz uma coisa, o laboratório controla essa coisa. E você tem um administrativo, um gerenciamento, pessoas ali que fazem um julgamento. O que é o julgamento? A metrologia mediu e está ruim, tem que corrigir a fábrica. A metrologia mediu e está bom, vamos manter a fábrica como está. Mas quem faz esse julgamento é um gerenciamento, é um administrativo, são algumas pessoas. Gente, vamos integrar tudo isso, vamos trazer tudo isso para o ambiente só, para ser mais rápido. Isso é o inline, trazer todas essas resoluções para a fábrica. Então, fabricou, imagina, a gente tem a linha lá trabalhando, né? Fabricou, vai passar por uma estação que vai mostrar, aqui você tem o computador mostrando o status da linha, como é que está funcionando. Você tem outro monitor mostrando a saúde do equipamento, para saber quando você que está na linha trabalhando, lá, ó, você tem um operador, ele passa e olha e fala, essa máquina aqui eu tenho que avisar que no próximo final de semana tem que fazer manutenção nela. E você tem o registro das medições que são feitas na linha, mostrando também em tempo real. Você tem o pessoal lá na linha fazendo, esse pessoal que toma as decisões da linha, né? O ADM, o administrativo que eu citei, né? Vendo esses resultados em tempo real, sem ter que parar a linha, e em tempo real já tomar a decisão do que tem que fazer na linha. Trocar de ferramenta, mudar matéria-prima, tomar uma decisão, ter alguma máquina ali que precisa ser regulada, mas é tudo isso trabalhando em tempo real. A gente não é complexo, é simples. Por que é simples? Porque é algo que a gente já faz hoje em dia. A gente já mede peça hoje em dia. A gente já faz a decisão de administrativo hoje em dia. Só que a gente está fazendo isso de maneira não tão inteligente, né? Que é o ambiente que eu mostrei lá no início, que são em setores diferentes, em locais diferentes da fábrica, com pessoas diferentes. A ideia é a gente tornar isso tudo mais simples, trazer tudo integrado. Então, medição inline não é para ser algo complexo, é algo para simplificar a vida, para dinamizar, para produzir mais, tá bom? Pessoal, eu encerro aqui. Essa apresentação vai ficar gravada lá para vocês depois no YouTube usarem. Pode usar à vontade, que seja apresentar dentro das escolas. Tem bastante pessoal de escola que acompanha a gente, né? Deixa eu ligar a câmera aqui de novo. Tem bastante pessoal de escola que acompanha a gente aí depois. O pessoal às vezes manda e-mail pedindo a apresentação. Essa apresentação aqui ela fica disponível, tá? Quem quiser anotar meu e-mail aí, ó, spacini@mitoe.com.br, pode me mandar um e-mail aqui depois que eu passo essa apresentação aí. O pessoal quiser usar em curso, quiser mostrar dentro da empresa. A gente aqui da Mitoe, a gente tem essas aplicações todas funcionando no nosso showroom. Então, alguém que se interessar e quiser ver a aplicação disso na prática, né? Ver o monitoramento em tempo real da máquina, ou da saúde da máquina, ou dos resultados de medição, a gente tem aqui para mostrar. Hoje, a gente, em pandemia, a gente está fazendo muita coisa via web, o pessoal até que se sente mais confortável, não quer ter que vir até aqui, a gente faz via web, a gente marca a demonstração, a gente abre o link aqui com câmera, mostra o showroom pessoal com câmera aqui funcionando esses equipamentos, tá bom? Então é isso, pessoal. O pessoal que quiser depois, a apresentação não vai ter link para baixar, tá, gente? Essa apresentação que eu fiz aqui, vocês têm que mandar e-mail para mim pedindo. Ó. Você manda aqui no spacini@mitoe.com.br que eu mando por e-mail para quem me pedir. O link vai ficar disponível no YouTube, acho que não hoje ainda, normalmente leva uns 2 dias. Então hoje é quarta, lá para sexta-feira ele deve aparecer no canal do YouTube da Mitoe, esse vídeo todo aqui, essa apresentação que eu fiz para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou dar uma lida só aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu consigo responder rápido, que a gente ainda tem... Já deu 1 hora de apresentação, mas... Deixa eu ver. Eu fico na dúvida, porque alguns colegas meus da Mitoe estão no chat aí, também estão respondendo de algumas perguntas, né? Então... O pessoal perguntou que a medição inline se é realizada por amostragem, né? Então, depende da fábrica. Depende, cada fábrica trabalha de um jeito. Normalmente, o pessoal mais da linha automotiva trabalha com amostragem, mas não é só a linha automotiva que mede, né? O pessoal trabalha com linha branca, com geração de energia. Por exemplo, o pessoal trabalha com linha de geração de energia, petróleo e gás. São peças muito caras, são processos de fabricação muito caros. Imagina quem fabrica peça lá para tubulação que vai lá para
petroleira lá, que vai extrair petróleo. Aquelas peças, ele é 100% dimensionada, não tem controle estatístico. Então, a linha de fabricação é controlada 100%. Tudo que é fabricado tem que ser medido antes de seguir à frente. Tem outros tipos de fábrica que trabalham assim também com medição 100%, tá? Então, não é... A gente mostra aqui algumas coisas de gráfico aqui, aqueles gráficos ali, o pessoal imagina que é CEP, né? É CEP também, mas tem muita fábrica que faz controle 100%, tá? Por isso que é importante o controle em tempo real também. Viu que a peça está fora, já toma atitude na hora, né? Pessoal, é isso. Se o pessoal quiser apresentação, só manda um e-mail para mim depois, tá bom? Obrigado e a presença de todos.